Olá, terceiro ano. Hoje estamos aqui para a nossa primeira aula de Geografia de 2021, certo? E a gente vai fazer hoje uma revisão, porque o conteúdo que nós vamos revisar hoje, vocês vão ver muito durante o quarto ano. Nós já estamos bem pertinho da gente ir para o quarto ano, né? Que a gente sabe que esse ano, do ano passado para esse ano, então ficou um pouco diferente, né? As coisas ficaram um pouco diferentes, mas a gente vai estudar bastante sobre a geografia do Brasil. Então, ano que vem, no caso esse ano, digamos que vem assim, né? Vamos falar, né? Vocês no quarto ano vão ver a geografia do Brasil, que aspectos? Vocês vão ver o clima, vocês vão ver a hidrografia, vão ver o relevo, e tudo isso aí, a vegetação, e tudo isso aí vocês vão ter que observar, vocês vão precisar do mapa do Brasil para poder observar essas características. A gente vai ver que, apesar do nosso país, né, ser único, ele tem uma grande variedade de plantas, de animais, no clima, né? Cada lugar tem o seu clima diferenciado. A gente vai falar sobre a hidrografia também, que são os rios, né? Toda a parte do estudo da hidrografia, o estudo das águas, então a gente vai ver os rios, lagos, lagoas do nosso país, né? As bacias hidrográficas. Então, tudo isso aí a gente vai precisar conhecer o mapa do Brasil, para a gente saber. Porque muitas vezes o livro traz assim a informação. O rio Amazonas se localiza em tal local. Como é que a gente vai saber qual é o local? A gente não conhece o mapa. Então a gente precisa conhecer muito bem o nosso país. Aí a gente sabe, né? A gente sempre escuta as pessoas falarem que o Brasil é um país grande demais. Mas quando a gente fala assim que o Brasil é um país grande demais, será que ele é maior do que todos os outros países? Será que ele tem algum país maior do que ele? Será? Então a gente vai ver algumas particularidades, alguns detalhes sobre o nosso país. A gente já falou e vamos falar novamente. Então, olha aqui, ó. A gente começa com o mapa do Brasil. Esse mapa, ele está mostrando a divisão política do nosso país. Está mostrando, ó, os estados. Ele está colorido, né? Cada estado aí está sendo representado por uma cor. Então, vamos ver o nome dos estados, ó. Vamos acompanhar a setinha, ó. Vamos ver essa parte aqui, né? Tem uma parte aqui. Vamos começar pela região norte. Ó, Roraima, só vocês irem acompanhando a setinha para ver a localização do estado, tá? Ó, Roraima, deixa eu só. Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, certo? Aí agora nós vamos para a região centro-oeste. Mato Grosso do Sul, Goiás. Inclusive o estado de Goiás é nele que se localiza a capital do nosso país, certo? Vamos agora aqui para o Nordeste, ó, acompanhando a setinha. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E só rememorando, só para a gente relembrar, ó, tem também o estado do Tocantins, que pertence à região norte do nosso país, certo? Os estados agora da região sudeste, ó, Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Tá? Vocês não precisam decorar isso agora, isso é só para a gente conhecer, para a gente ver que o nosso país ele tem uma divisão para poder facilitar o estudo e a localização. Na região sul, a gente tem, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O nosso país, ele é dividido em 5 regiões, né? Ele é dividido em partes grandes, que são as regiões. São 5 regiões que o nosso país tem, e daqui a pouco a gente vai ver o mapinha delas de forma separada, certo? Então, ó, nosso país tem a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, região sudeste e região sul. São 5 regiões. Essas regiões são divididas em partes menores, que são, ó, todos esses estados. Aí, quantos estados o Brasil possui? O Brasil possui 26 estados. São 26 estados e o Distrito Federal, certo? Então, quando alguém pergunta assim, como o Brasil está dividido? Então, a gente responde em 26 estados e o Distrito Federal. A gente pode dizer também que são 27 unidades federativas e a gente também pode dizer que ele está dividido em 5 regiões, certo? E essa divisão, ela serve para quê? Por exemplo, a gente na escola estuda na disciplina de geografia, né, sobre o Brasil. Então, a gente precisa conhecer, se a gente vive no local, a gente precisa conhecer os estados, precisa conhecer as capitais, que as capitais vocês vão estudar no 5º ano, tá certo? Então, vejam só. No 4º ano vocês verão algumas também, mas vocês vão se aprofundar mais no 5º ano na questão das capitais. Outra coisa, se a gente for observar aí o mapa, qual é o maior estado do Brasil? Vou dar uma dica. Ele aí está sendo representado na cor verde. Então, quem é o maior estado? O estado do Amazonas. É o maior de todos. Mas tem outro estado que ele também é grande. Ele é o 2º maior estado brasileiro. Ele é vizinho do Amazonas, Vamos observar aqui quem são os vizinhos aí, os estados que são vizinhos do Amazonas. Quem é o vizinho que é grande? O estado do Pará, certo? Então, são os 2 maiores estados, Amazonas e Pará. Amazonas, o maior de todos. Aí agora, se a gente for observar qual é o menor estado. Qual é o menor estado do Brasil? Prestem bastante atenção, porque a diferença entre ele e outro estado que é vizinho dele, a diferença é bem pequena. E muitas pessoas às vezes se confundem, certo? Então, quem aí seria o menor? O menor estado brasileiro é o estado de Sergipe. Olha aqui, ó. A gente quase nem percebe, né, no mapa, porque ele é tão pequenininho, né? E Alagoas também é pequeno, se a gente for comparar a outros estados brasileiros. Então, é por isso que a gente precisa prestar bastante atenção, né? Para a gente não se confundir, né? Para não passar batido pela gente. O Brasil, ele se localiza na América do Sul, certo? Se a gente for observar aí na América do Sul, nós estamos vendo alguns nomes aí de países, né? Tem alguns países aí que são vizinhos do Brasil. Qual é o maior estado aí? Qual é o maior país da América do Sul? Qual seria o maior país que a gente pode observar?
O maior país é o Brasil, né? O nosso país na América do Sul, ele é o maior. Do mundo, ele é o quinto maior. Se a gente for comparar com todos os países, tem 4 países que são maiores do que o Brasil, certo? Mas na América do Sul, ele é o maior, por isso que ele, se a gente for observar, ele ocupa boa parte, né, da América do Sul, se a gente for comparar com outros países, né? Então, olha aqui quem nós temos de países como vizinhos, ó. Guiana ou Guiana, como algumas pessoas chamam, Suriname, Guiana ou Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Tem 2 países que pertencem à América do Sul, mas que não são nossos vizinhos, ó, que é o Equador, ele não está junto a nós, e o Chile, ele também não está coladinho com a gente. Então, os nossos vizinhos são aqueles que estão coladinhos, né, estão juntinhos do Brasil, que é o que a gente diz, que é quando faz fronteira, quando está junto, certo? Essa questão da fronteira, se a gente for observar aqui, ó, no mapa do Brasil, nosso estado, como é que ele se chama? É o estado de Pernambuco. Né? O estado de Pernambuco, ele tem aí alguns vizinhos. Mas será que todos os estados brasileiros são vizinhos de Pernambuco? Nem todos estão coladinhos, né? A gente vai ver daqui a pouco o estado de Pernambuco, ele separado aí por região, tá certo? O oceano que banha o nosso país, Oceano Atlântico, aqui está sendo representado, olha aqui, né? Então, nos mapas, os mapas vocês vão ver ano que vem algumas formas de representação dos espaços. E vocês vão ver que no mapa também são representadas várias coisas, né? Por exemplo, a gente tem o mapa do Brasil, então a gente pode representar o que no mapa do Brasil? Podemos representar os estados, as regiões e no mapa a gente também pode representar os continentes, podemos também representar os oceanos, né, que toda aquela parte azul representa a água do nosso planeta, então está representando os oceanos, certo? E olha aqui, ó, a América, né? Nós fazemos parte da América, só que o nosso país está na América do Sul. Então, ó, aqui em cima nós temos a América do Norte, a América Central, a América do Sul é toda essa parte aqui, ó, onde a setinha está passando. É tudo isso aqui, tá, gente? Olha o Brasil, como ele se destaca pelo seu tamanho. O Brasil ele ocupa todo esse território aqui da América do Sul. Olha aí, uma das regiões brasileiras, região norte, né? A região norte tem quantos estados? Vamos contar? Tempinho para vocês contarem. Quantos estados? Tem 7 estados. Né? Que estados são esses? Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins. Aí você pergunta assim, por que você está falando tanto o nome dos estados? Porque é importante a gente conhecer os estados que fazem parte do nosso país. Né? E às vezes uma pessoa diz assim, eu viajei, aí diz o nome do local. E a gente pode ficar na dúvida se esse local que a pessoa foi, se é um estado, se foi para um país, se foi para uma cidade especificamente. Então a gente precisa conhecer o nome, né, dos nossos estados. Vocês não precisam se prender agora às
regiões, mas vocês conhecerem o nome dos estados é bem importante, né? Então, essa região, ela possui 7 estados. Relembrando, ó, nela, nós temos os 2 maiores estados brasileiros. Quais são mesmo esses estados? Nós vimos faz pouco tempo no mapa do Brasil. Os estados do Amazonas e o estado do Pará. O maior de todos é qual mesmo? O maior de todos é o estado do Amazonas, né, que é o maior estado do Brasil. E o segundo maior, o estado do Pará, certo? Agora, nós vamos para a nossa região, a região em que o nosso estado está lá localizado. Qual é o nome do nosso estado mesmo? O nosso estado se chama Pernambuco, certo? Então, olha aqui, ó, a localização de Pernambuco, né? Quantos estados possui a região Nordeste? Vamos contar? Alguém já conseguiu descobrir, será? Região Nordeste possui 9 estados. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, certo? Nessa região se encontra o menor estado brasileiro. Quem é mesmo o menor estado que a gente viu? Ele é bem pequenininho. A gente viu ele no geral, né, no mapa do Brasil. Qual é mesmo esse menor estado? É o estado de Sergipe. Olha aqui. Né? Então, a diferença, eu já disse a vocês, observem bem direitinho, porque ele é bem pequeno e tem um estado que fica próximo, que muitas pessoas confundem. Mas o menor é Sergipe. Agora, o Sergipe é o menor do Brasil inteiro. Agora, da região Nordeste, qual é o maior? Da região Nordeste, a gente está observando aqui, ó, o estado da Bahia, né? Então, outra região que muitas vezes é esquecida, né? A região Centro-Oeste. Essa região, ela é importantíssima. Tem quantos estados? Aí tá fácil, né? A gente olhando assim, a gente já consegue identificar quantos estados. Ela possui pouquinhos estados, né? Essa região. Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. E a gente está vendo aqui, ó, uma seta com o nome Distrito Federal. O que é isso? Ó, aqui, vocês estão vendo aqui onde tem esse quadrinho preto, que tem essa seta ligando o nome, ó, Distrito Federal. É aí onde se localiza Brasília. Brasília é a capital do nosso país. Brasília é a sede do nosso governo, a sede do governo brasileiro, certo? Então, é uma cidade importantíssima, né? Não que as outras cidades não sejam, mas lá fica o presidente, ficam os ministros, né? Então, lá é onde as decisões, as leis são criadas e assim se espalham por todo o nosso país, certo? Outra região, região Sudeste. A região Sudeste também tem poucos estados, né? Quais são os estados? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. É uma região bem desenvolvida, né? A região Sudeste, certo? Tem o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele se destaca bastante. Muitas pessoas vão para lá para poderem trabalhar, né? Para poderem estudar, né? Para
poderem tentar uma vida melhor. Região Sul também tem poucos estados, ó, só tem 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Então tem essa pequena quantidade de estados, tá? Então, já que a gente falou agora sobre essas regiões, qual é a região que a gente viu que tem mais estados? Vou dar uma dica, é a nossa região. Onde é que o nosso estado está localizado? Mesmo? O nosso estado é Pernambuco, não é isso? Pernambuco. Pernambuco se localiza onde? Onde é que está Pernambuco? Região Nordeste, né? Nossa região é riquíssima, tem belas praias, tem um turismo muito forte. Infelizmente, por conta da pandemia esse ano, não ficou tão assim nessa questão do turismo. Então, muitos turistas deixaram de conhecer, né, a nossa região, né, nossos estados, enfim. Outra coisa muito importante é o que nós temos no Brasil, a Mata Atlântica. Mata Atlântica, a gente já falou, né? Era uma mata muito rica, tinha bastante pau-brasil. Pau-brasil foi a primeira riqueza explorada pelos portugueses no nosso país. Então eles chegaram aqui e começaram a devastar a Mata Atlântica. E hoje em dia, se a gente for comparar com o início, né, antes dos portugueses chegarem aqui, a gente vai ver que quase nada restou, infelizmente. Certo? Então foi a mata bastante devastada com a chegada dos portugueses, certo? A Amazônia ou floresta amazônica, que é a mesma coisa, ela é a maior floresta tropical do mundo, né? A floresta que mais se destaca, né? Por toda a sua beleza, por toda a sua biodiversidade. Quando a gente fala em biodiversidade, é o quê? São os diferentes animais, os diferentes animais, as diferentes espécies de plantas que existem também nesse local, né? Infelizmente, vem sofrendo com o desmatamento, com as queimadas também. Então, isso aí já devastou boa parte dessa floresta e ainda vem devastando, né? O Pantanal, que nós estamos inclusive acompanhando, né? Sempre passa nos jornais. O Pantanal também sofreu com as queimadas, né? Sofreu uma séria devastação. E o Pantanal é a maior planície inundável ou alagada do planeta, como algumas pessoas chamam, né? Rio São Francisco. Rio São Francisco nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, mas ele percorre os estados daqui do Nordeste. É um rio muito importante. Também, alguns livros trazem, né, uma parte da geografia, que também chama de Bacia Hidrográfica do São Francisco, Bacia do São Francisco, que também é a mesma coisa. Vocês verão isso bem detalhado no 4º ano, certo? O rio Amazonas, né, ou Bacia Amazônica, o rio Amazonas ele é importantíssimo para o nosso país também. Vocês também verão detalhadamente sobre esse rio durante o 4º ano, né, quando vocês forem para o 4º ano, certo? Pronto, então veja só, agora nós vamos fazer um exercício, tá? Sobre o que nós falamos agora a respeito do Brasil. A atividade de classe, nós vamos fazer a correção aqui durante o vídeo, então não precisa você se estressar caso você se esqueça. Muitas vezes os nomes, né, na disciplina de geografia são diferentes. Nós não estamos acostumados a falar esses nomes, né, a ouvir todos os dias, então não tem problema. Nós vamos fazer a correção e nós vamos fazer a correção e você pode acompanhar, certo? Ó, primeiro quesito. Sobre a divisão do Brasil,
Responda. Letra A. Quantos estados possui? Quantos estados o nosso país tem? Letra B. Quantas regiões possui? Nós vimos os nomes das regiões, vimos os nomes dos estados. Não é para você escrever os nomes dos estados, nem os nomes das regiões, não. Você vai escrever a quantidade, tá certo? Segundo, onde se localiza o Brasil? Essa com a letra A, né? Terceiro, responda. Qual é a maior planície inundável do planeta? Letra B. Qual é a maior floresta tropical do mundo? Letra C. Qual mata foi bastante devastada com a chegada dos portugueses? Aquela mata que foi bastante destruída quando os portugueses chegaram aqui, que a gente já até falei a questão do pau-brasil. Né? Quarto, qual é a capital do nosso país? Quinto, qual é o? Letra A, maior estado brasileiro. Letra B, menor estado brasileiro. Certo? Podem copiar. Lembrando, a atividade de caderno está sempre disponível no aplicativo, tá? Então, ó, vocês podem pausar o vídeo para poderem copiar a atividade e daqui a pouco a gente retoma com a nossa correção. Então, ó, nós agora vamos fazer a correção, tá certo? Da atividade. Ó, sobre a divisão do Brasil, responde. Quantos estados possui? Né? Então, o Brasil ele possui 26 estados e o Distrito Federal. Certo? Essa é a divisão do nosso país, referente aos estados. Quantas regiões possui? Né? Quantas regiões possui o nosso país? Ele está dividido em 5 regiões, certo? Segundo, onde se localiza o Brasil? Na América do Sul, certo? Terceiro, qual é a maior planície inundada do nosso planeta? É o Pantanal, certo? Letra B, a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica ou amazônica, certo? A mata, que foi bastante devastada com a chegada dos portugueses, foi a Mata Atlântica, certo? Quarto, qual é a capital do nosso país? Né? Brasília. Quinto, maior estado brasileiro, qual é o estado? O estado do Amazonas. E o menor é o estado de Sergipe, certo? Então está aí a correção, tá? A atividade de casa, pesquise e escreva os nomes dos estados da região Nordeste. Sobre o seu estado, responda. Letra A, como ele se chama? Letra B, qual é a sua capital? Letra C, em qual região brasileira ele se localiza? Certo? Então, hoje nós ficamos por aqui. Beijo para vocês e até a nossa próxima